Bom dia. Gente, vocês já devem ter observado que existem duas visões políticas de mundo que se separam entre esquerda e direita. É sobre isso que eu vou comentar hoje. Meu nome é Geraldo Filho, professor doutor da Universidade Federal do Piauí, agora Universidade Federal Delta do Parnaíba, aqui no litoral piauiense. Gente, esquerda e direita representam duas visões políticas, duas visões filosóficas da existência política das sociedades. A chamada direita se sustenta na ideia de que o homem é responsável pela sua própria vida. O homem é responsável pela sua própria biografia. Miticamente falando, a partir da religião judaico-cristã, depois que o indivíduo foi expulso do paraíso, ele adquiriu a responsabilidade de buscar a salvação da sua alma lutando por conta própria. Como consequência, né, o resultado de suas ações, né, ao longo da sua existência, o levaria para o céu ou para a danação infernal. É isso que configura a visão sobre a qual a direita se assenta. Ou seja, a direita, né, explica que o indivíduo é o responsável pela sua própria existência e é o responsável por suas ações. E ele deve responder ao tribunal da sua consciência, ao tribunal espiritual da sua consciência, a Deus, as suas crenças, e aos tribunais seculares humanos pelos resultados de suas atitudes, né, adotadas por ele livremente no decorrer da sua vida. É sobre isso que se assenta a direita. Na prática, isso significa dizer que se o indivíduo tiver sucesso ao longo da sua existência, ou se ele tiver dificuldade, se ele fracassar, a culpa será única e exclusivamente dele, certo? Única e exclusivamente dele. É sobre isso que a direita, a visão de direita de política se assenta. Por consequência, ela passa uma conotação antipática, né? Porque ela responsabiliza o indivíduo, né? Ela traz para o indivíduo, né, as consequências das suas ações. Se ele segue um caminho correto, de acordo com as leis da sua sociedade, né, ele não terá problemas com os tribunais seculares humanos ou com os tribunais celestiais, se ele for uma pessoa que crê. Por outro lado, né, se ele incorre em erros, se ele incorre em crimes, né, então, evidentemente, ele vai arcar com os prejuízos derivados dessas ações. Por outro lado, a esquerda se baseia numa outra concepção, numa outra visão política de mundo, uma outra visão de sociedades. De acordo com as teorias que formam a esquerda, principalmente as teorias que vêm da Revolução Francesa, dos iluministas franceses, né, que tiveram como consequência a transformação do mundo antigo, né, a partir, tomando como marco o ano de 1789, né, quando ocorreu a Revolução Francesa e depois a derrubada da monarquia francesa, inaugurando-se uma república que teve como finalização dela uma tirania devastadora, que foi Napoleão Bonaparte. Então, ali começam as ideias da esquerda e que influenciarão definitivamente o mundo contemporâneo a partir do século XIX, quando essas ideias republicanas francesas vão inspirar as teorias chamadas marxistas, né, que levarão ao socialismo e ao comunismo. Tá certo? Influenciam o nosso mundo até hoje, inclusive o Brasil, aqui representado pelo PT, pelo PSOL, né, pela Rede, pelos partidos comunistas. Certo? Então, a visão de esquerda começa ali. E se baseia de que é possível, ao longo da existência humana, uma construção de uma sociedade ideal. Ou seja, o homem foi expulso do paraíso, né, utilizando
a mitologia judaico-cristã, da Bíblia, ele é expulso do paraíso, certo? E ao longo da sua existência ele tem que lutar pela sua sobrevivência, sendo responsável pelas suas ações. A esquerda vai dizer, bem, ele foi expulso do paraíso, sim, utilizando essa mesma mitologia, até eles são ateus, mas utilizando aqui um paralelo, tá certo? Para ficar claro o contraste entre esquerda e direita. Mas é possível construir na Terra, é possível construir no planeta, é possível construir ao longo da sua existência, né, uma sociedade idealizada, uma sociedade igualitária, uma sociedade paradisíaca. Ou seja, se a direita aponta para a salvação da alma do indivíduo e para a conquista da felicidade, né, a partir dos esforços e da responsabilização individual de cada um, a esquerda, né, vai mostrar um caminho oposto. Né, vai mostrar que é possível criar, né, aquilo que as religiões, a religião cristã, a tradição judaica cristã, aponta que a existência humana é uma existência de sofrimento, é uma existência de provações para o homem conquistar a salvação da sua alma num paraíso pós-morte. Essa é a visão tradicional que influencia grande parte da direita. A esquerda, por ser ateia, vai dizer não, né? Esta visão teológica judaico-cristã, da mítica judaico-cristã, está equivocada, está errada, é uma visão alienada. Por isso mesmo, eles são contrários às religiões, eles são materialistas, eles são ateus. E vão dizer que a construção de uma sociedade idealizada pós-morte é uma utopia. E essa utopia pode ser construída aqui na Terra. É por isso que a Igreja Católica, principalmente na América Latina e especificamente aqui no Brasil, ela foi se corrompendo a partir da década de 60 por uma influência de uma teologia de natureza esquerdista chamada Teologia da Libertação, que foi formulada nos anos 60 com influência da União Soviética e com o objetivo de minar, de diminuir a influência do cristianismo católico sobre a América Latina, principalmente, porque é o maior continente católico, não é? Infiltrando-se na igreja e desvirtuando a teologia tradicional que apontava sempre, né, a partir da tradição dos patriarcas da igreja, de que o mundo terreno, de que o mundo secular é um mundo de provações. Aplicando a máxima cristã, o meu reino não é deste mundo. Ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o mundo secular, o mundo terreno, é um mundo da ordem das provações, dos sofrimentos, das lutas, das conquistas, das decepções, dos desejos, tá certo? Das necessidades. E que o mundo ideal é um mundo espiritual pós-morte. A teologia da libertação, que penetra na Igreja Católica da década de 60, vai dar uma interpretação diferente. Vai dar uma interpretação diferente, inclusive, do próprio Cristo. Fazendo com que Cristo deixasse de ter a sua dimensão mítica para ter uma dimensão secular, para ter uma dimensão política. Ou seja, eles transformaram a teologia da libertação, transformou Cristo num político revolucionário dos primeiros anos da era cristã. Com isso, eles informaram, eles criaram uma pastoral a partir da teologia da libertação com finalidades políticas. E aí houve uma junção entre a pastoral da Igreja Católica, ou pelo menos uma parte da Igreja Católica, influenciada pela teologia da libertação, com os partidos políticos. No caso aqui do Brasil, em 1979 e 1980, a Igreja Católica foi um dos braços fortes na fundação do PT, do Partido dos Trabalhadores. Foi a Igreja Católica que cedeu às comunidades eclesiais de base, que faziam um trabalho pastoral, um trabalho assistencialista pelos sertões do Brasil, ajudando os camponeses
pobres, eles cederam essas comunidades eclesiais de base para que essas comunidades eclesiais de base se tornassem núcleos políticos do que seriam, por exemplo, posteriormente, grupos de ação no campo, e daí originando-se o MST, né, o Movimento dos Sem Terra, que, né, juntamente com a Igreja Católica, é um dos braços de atuação do PT no Brasil, principalmente no meio rural. Certo? Então, aí você tem, né, uma clara aplicação, né, de uma teologia que junta, né, uma interpretação religiosa de Cristo, certo? Mas travestindo, né, de interesses políticos, ou seja, secularizando aquilo que é divino, né, a partir da imagem de Cristo, e o transformando num político rebelde, num político revolucionário. Ora, dali para frente, né, o que é que vai acontecer? Né? Essa visão de esquerda disseminada no campo da teologia da libertação pela Igreja Católica, e junto com um partido político de base sindicalista, que é o PT, ele vai crescendo e vai penetrando, né, nas universidades, vai penetrando em outros setores da sociedade civil, como o aparelho judiciário, né, através de concursos públicos, né, eles vão direcionando seus militantes para fazerem concursos para as diversas instâncias judiciárias no nível dos estados e no nível federal, certo? Vão penetrando nas escolas fundamentais e do médio, né, pelos diversos estados, né, sempre levando, né, uma mensagem que diz: ora, o indivíduo não é o indivíduo, não é a pessoa, certo? O responsável exclusivamente pelas consequências das suas atitudes. Por quê? Porque eles diluem o indivíduo, eles dissolvem o indivíduo no coletivo. Eles vão dizer que é a sociedade que é responsável pela condição do indivíduo. Não é o indivíduo responsável pela condição dele. Não é o indivíduo o responsável pelas consequências das suas atitudes. Em grande parte, o indivíduo é moldado pela sua condição de nascimento, não dando muito espaço para o livre-arbítrio, não dando muito espaço para a individualidade. Ou seja, é a aplicação da tese, né, marxista, né, de que o indivíduo é o produto do meio, que na verdade isso é uma grande falácia, porque se isso fosse verdade, né, todas as pessoas pobres incorreriam em marginalidade, e não é isso que acontece. Ou seja, você derruba isso com muita facilidade, bastando dizer que a vida de uma pessoa não se resume à sua barriga, não se resume ao seu estômago, não é? Não se resume apenas a promessas alimentares, certo? Não, a vida do indivíduo vai mais além. Isso que faz a diferença entre os seres humanos e os demais animais. É porque a vida do indivíduo não se resume apenas às suas necessidades de sobrevivência básica. Há uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, uma dimensão estética, certo? Que não dá para a gente trabalhar aqui, falar bastante aqui. O importante é dizer que, né, essa visão de dissolver, de diluir a responsabilidade do indivíduo no coletivo, a partir do instante que a esquerda chega e diz para você: olha, você não é o responsável pelas suas atitudes, você é uma vítima da sociedade, você é um produto do seu meio, você é um produto da sociedade, você é um produto da sua família. Na hora que você faz isso, você alivia o indivíduo do resultado das suas decisões. Você alivia o indivíduo das consequências das suas decisões. Você alivia o indivíduo das dúvidas que as pessoas têm quando vão tomar suas decisões. Inclusive, eu falarei em uma próxima oportunidade, na qual eu darei uma abordagem mais neurocientífica, né, sociobiológica, para o problema das indeterminações, quando o indivíduo não sabe bem o que fazer da sua vida. Então, o importante é dizer que aqui você vê nitidamente um contraste. Certo? A filosofia política da direita, que responsabiliza o indivíduo e diz: olha, você é o responsável pela construção da sua biografia, se você será feliz ou não, se você terá sucesso ou não. Em grande parte, evidentemente, a gente leva em consideração as condições econômicas
nas quais o indivíduo nasceu e no mundo onde ele estará, mas, em grande parte, o resultado da sua vida é consequência das suas atitudes e das suas opções. E o outro lado, que contrasta, vai dizer, não, você não é, em grande parte, responsável pelas consequências das suas atitudes, porque você foi moldada pela sociedade, você foi moldada pela família. Então, é essa sociedade que é responsável por você, não é você que é responsável pelo indivíduo. Agora, quando você traduz, mas quem é essa sociedade? Ah, essa sociedade ela tem que ser representada por algo concreto. E quem é que se apresenta como esse algo concreto a representar essa sociedade? Normalmente é o partido político, certo? É o partido político. E, no caso, um partido político de esquerda, né, que sustenta uma visão de mundo desse tipo. É por isso que os partidos de esquerda, a visão de esquerda tem tanta simpatia dos jovens, os adolescentes e os jovens, porque os adolescentes e os jovens vivem um momento de indeterminação na passagem da infância para a adolescência e da adolescência no decorrer da juventude na caminhada para o mundo adulto. Quero dizer que o indivíduo só vai ficar adulto depois dos 30 anos, mas é exatamente nesse momento de incertezas, de indeterminações, né, da adolescência e da adolescência para a juventude, que entra um partido de esquerda, seja numa escola fundamental, no médio e nas universidades, e lhe dá, né, uma tábua de salvação dizendo que um mundo utópico é possível de ser construído aqui, né, ao longo da existência terrena. Essa é a isca, essa é a armadilha na qual caem boa parte de adolescentes e jovens, única e exclusivamente decorrente do processo que eles estão passando de indeterminação, que é um processo biológico que eu explicarei em uma outra oportunidade. Muito obrigado.